A ociosidade ela é um mal necessário nas empresas, assim como a redundância. Imagina uma empresa que, ano após ano, ela vem crescendo o seu faturamento de forma significativa. Quando você vai se aproximando da empresa, você vê que os departamentos realmente estão cada vez maiores, mais estruturados, que a empresa investe em novos RPs, novos sistemas de integração da equipe, até novos departamentos são criados. Mas quando você vai entrando mais adentro da empresa, você começa a notar que parece que as áreas não se comunicam tão bem, que o fluxo da informação, quanto mais a empresa cresce, mais ele se perde. Por mais que a empresa está estruturada, que ela investe em sistemas, você não consegue ver tanta relevância nos processos a partir desses investimentos. Se eu te contasse essa história, talvez se conecte com uma empresa que você trabalhou, na empresa que você está hoje, ou na própria empresa que você criou ou gerencia. Mas, na realidade, isso não é privilégio seu, e nem de um ou dois empresários. Vários dos clientes da ProResultado são empresas que, de fato, cresceram recorrentemente, de forma desestruturada. As empresas acabam no Brasil crescendo, primeiro, cresce cada dia mais, para depois tentar estruturar. E a estruturação nunca acompanha o crescimento. E essa é uma realidade. Eu não prometo para os meus clientes que quando eles estiverem com a ProResultado, eles vão faturar 5, 6 vezes mais, vão ter 15, 10 vezes mais de lucro. Porque os clientes que normalmente procuram a ProResultado, eles estão em fase de crescimento. Eles nos procuram porque eles cresceram e não conseguem ver o resultado. E é um pouco disso que eu quero trazer nesse vídeo hoje. A necessidade da ociosidade dentro das empresas para o crescimento. A ociosidade estratégica, que permite que o seu negócio cresça de forma estruturada. Imagina o seguinte cenário. A Fiat resolveu investir no Brasil. Ela resolveu colocar uma nova fábrica aqui no Brasil. E ela avalia que o Brasil tem um potencial de crescimento na compra de veículo pelos próximos 10 anos e que hoje ela precisa de uma produção diária que seja de, vamos colocar aí, um veículo a cada 2 minutos, 30 veículos por hora, vezes 24 horas por dia, a gente está falando aí mais ou menos de 600, 720 veículos. Ela tem que ter uma produção de 720 veículos hoje. Só que daqui a alguns anos a produção tem que aumentar e ela vai ter que chegar, por exemplo, a 1.500 veículos. Você acha que ela vai produzir uma fábrica hoje de 720 veículos e vai reconstruir essa fábrica ou vai ampliar essa fábrica daqui a um tempo para chegar a 1.500 veículos? Ou ela já vai ter uma ociosidade estratégica programada na fábrica atual para que ela consiga, no futuro, com um baixo investimento, chegar a essa produção de 1.500 veículos? Essa é a realidade não só de uma indústria, de uma empresa de serviços. Se eu tivesse só o número de consultores necessários para atender os clientes hoje, eu teria uma dificuldade de crescimento. Mesmo que eu trabalhasse num modelo que não é a nossa realidade, um modelo de consultor terceirizado. Mesmo assim, eu teria que ter um cadastro reserva de consultores. Então, a ociosidade ela é um mal necessário nas empresas, assim como a redundância. Aqui no canal eu falei em um vídeo sobre a redundância estratégica também. Você ter mais de uma pessoa fazendo o mesmo tipo de atividade ou conhecendo aquele mesmo tipo de atividade, para que se uma dessas pessoas saia, você tenha como uma redundância outra pessoa que possa assumir esse papel. Assim você tem uma estrutura muito mais gerencial e que suporta crises na realidade, né? Mas a redundância e a ociosidade andam muito lado a lado nesse caso das empresas que você vê crescendo e não consegue entender por que ela parece que não muda internamente, o sócio continua na mesma correria, as pessoas parecem que estão sempre ocupadas e os processos não são tão integrados. Quando você faz um processo de crescimento estruturado e planejado, você vai, por exemplo, contratar um software pensando em como ele vai te atender daqui a 5 anos. E durante esse pensamento, você vai se organizar para implantar esse software já com o pensamento daqui a 5 anos. Quais os controles que eu preciso ter? Quais os tipos de análise gerencial que eu preciso ter? Para que você possa implantar a partir de hoje. Na maioria das vezes, eu vejo a empresa implantando o software da mesma forma que ele é hoje. Então, eu tenho um software pequeno hoje, eu reimplanto o software da mesma forma, porque eu penso que no futuro, quando eu precisar, eu vou aumentando as funcionalidades. Mas se você não pensar nisso na hora de fazer a implantação, você não vai preparar a base do software para isso.
E a mesma coisa vai acontecer com o treinamento de pessoas. Você tem que treinar o seu time para os desafios que ele vai ter no futuro. E tudo isso vai gerar o quê? Ociosidade. Seja de gerar um conhecimento que não vai ser utilizado agora, seja você ter uma capacidade de entrega acima daquela que você tem hoje. Então, se você está crescendo e a cada vez que chega novos clientes, você contrata novas pessoas, você expande a sua linha, você não tem tempo de otimizar a sua linha pensando no futuro. Você faz a toque de caixa, cada necessidade se supre e apaga um incêndio. Agora, se você olha para a sua linha de produção, pensa no futuro, 2, 3, 4 anos, planeja ela, ou você olha para a sua linha de produção de serviços, verifica o que você precisa, planeja, projeta o crescimento e faz um investimento já estruturado para que você possa ter ociosidade e absorver o crescimento de forma menos traumática, você vai conseguir crescer de forma estruturada. E acaba que é um pouco disso que a gente leva para os clientes. A gente leva toda a parte de fundamento para você analisar os números, analisar a realidade da empresa de forma mais estruturada. Porém, na hora que a gente vai para a parte de processos, muito do que a gente fala é isso. É mostrar para o cliente que as áreas dele têm gargalos e que se ele não olhar hoje para essa área, pensando no crescimento daqui a 3, 4 anos, projetando processos que dê esse suporte para ele, ele vai continuar nessa vida de apagar incêndio. Então, um exemplo. Eu tenho um cliente que estava implantando um software em uma indústria. Um dos pontos que a gente falou ele ainda não era uma indústria, mas pensava no crescimento para industrializar o produto internamente. Na hora de implantar o software, a gente já escolheu um software que tinha capacidade industrial, a gente fez o parâmetro dos produtos já pensando na possibilidade deles serem produzidos internamente, a nomenclatura do produto levou essa característica, a gente usou campos como família, como linha de produto, para que na hora da produção eu conseguisse gerenciar as ordens de produção por linha, por família e tudo isso. O nome do produto tem siglas iniciais que permitem que você crie uma estrutura de nomenclatura que permita saber o que é matéria-prima, o que é produto de compra para revenda, o que é produto importado. A gente avaliou todo o cenário tributário, o que seria importante, por exemplo, um bloco K no futuro para ele poder ter no cliente, dentro da base dele, a industrialização. Em contrapartida, eu já tenho um cliente que ele é uma plataforma digital de vendas. Quando ele está em fases que ele vai crescer e fortalecer muito o comercial dele para pegar grandes projetos, antes disso ele já avisa o time de tecnologia, por mais que seja uma tecnologia elástica, utilizando a Amazon, que com um toque se aumenta o tamanho do disco, se aumenta o tamanho do processador, se aumenta o tamanho das máquinas, o próprio código-fonte, as próprias linhas de entrada de clientes, de conversão, de vendas e de processamento, tem que ser separadas para que eles possam absorver esse volume. Então, nessas empresas, a mesma coisa acontece. A gente faz um planejamento e já deixa essa estrutura ociosa para quando chegar esse cliente, a gente ter capacidade de absorver ele. Eu, na ProResultado, eu sempre tenho consultores de forma ociosa sendo treinados, acompanhando projetos, fazendo over-delivery de entregas em clientes para que eles sejam treinados, para que na hora que chegue clientes novos, eu tenha consultores prontos para atender. Então, você tem que pensar em todos esses cenários quando você está falando de crescimento, porque senão você vai continuar apagando incêndio, você vai continuar correndo atrás de pessoas toda hora que chega um novo cliente, uma nova forma de acelerar a sua produção quando chega novos clientes, e você não vai ter tempo de pensar na estratégia, você não vai ter tempo de pensar em redução de custos, otimização de processos, otimização de custos para melhorar a margem. Então, quando eu falo tudo isso, eu resumo isso em uma frase para os empresários. Para você conseguir deixar de trabalhar para a empresa e passar a trabalhar a empresa, ou seja, parar de trabalhar para o negócio e passar a trabalhar o negócio, você precisa fazer o investimento nessa ociosidade estratégica, para que você não precise ficar apagando incêndios, você tenha a segurança que a sua empresa está rodando e crescendo sem traumas, e aí sim, você vai liberar tempo do sócio, do diretor, do CEO, para que ele possa trabalhar o negócio, para que ele possa fazer o negócio crescer. Então, a ideia da ociosidade estratégica, ela passa por isso. Office 365, implantação de Office, você tem que ter um time estrategicamente posicionado para fazer aquela implantação.
Ah, mas eu não tenho essas pessoas. Você vai ter que começar a se preparar. Ah, mas elas vão ficar ociosas. Ok, elas ficarão ociosas. Ah, eu vou contratar uma consultoria. Ok, a consultoria, por um tempo, vai treinar algumas pessoas que não vão executar. E elas vão ter um recebimento de informação com certa ociosidade. Mas elas vão estar sendo treinadas, elas vão acompanhar, elas vão ser uma redundância na implantação do Office 365, para que as pessoas, na hora que precisarem de suporte, precisarem da evolução, quando a consultoria sair, esse time já está pronto para executar. Ele já está pronto para dar o suporte. Então, em qualquer área que você precisar fazer uma execução de um planejamento de crescimento, de estruturar uma área que no futuro estrategicamente vai receber clientes, ela tem que ser elástica, você tem que trabalhar com essa ociosidade estratégica. Agora, quanto que essa ociosidade vai te custar? Como que você vai planejar isso? Aí você vai ter que falar com o seu time de gestão financeira, seu time de contabilidade ou com a sua consultoria. Se não tiver nada disso, chama a gente que a gente te ajuda. Mas na realidade, o que você vai precisar fazer? Quanto custa essa ociosidade? Eu tenho capacidade de pagar ela? Se eu não tenho capacidade hoje, quanto que eu tenho que faturar? O quanto que eu tenho que crescer? Qual o resultado que eu tenho que ter na minha empresa para que eu possa ter essa ociosidade estratégica dentro do meu negócio? Aí é a hora de você sentar, planejar e saber o momento. O quanto eu preciso ter de resultado, o quanto que eu preciso ter de margem para que eu possa investir nessa ociosidade. Com essa ociosidade, o que eu espero que ela traga de retorno para que aí sim esse projeto vale a pena. Então, dá uma estudada nisso, dá uma olhada nesse assunto, porque é muito estratégico ter esse tipo de ociosidade na empresa. Ela vai ser o divisor de águas entre o que você é hoje e o próximo nível, onde você vai ter muito mais tempo para trabalhar o seu negócio. Eu espero que esse vídeo possa agregar para você um pouco de conhecimento e que te dê um direcionamento quando o assunto é o planejamento estratégico e o crescimento do seu negócio. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que a gente faz aqui no dia a dia, acompanhar o dia a dia da consultoria, onde eu solto materiais sobre isso, segue a gente nas redes sociais, Carlos Pires Consultor, ProResultado ou Resultado em Foco. Lá eu solto o material do dia a dia, o que acontece no dia a dia de consultor. Muito obrigado e até o próximo vídeo.